Você tem que fazer até dar certo, porque fazer dar certo depende de você. Estudar 1 hora a mais ou menos depende de quem, né? Sentar, deixar de ir para um show, para um jogo de futebol, para poder estudar para um concurso, depende de quem. Acordar 1 hora mais cedo para poder não chegar atrasado na aula, depende de quem. Então, na verdade, essa molecada não faz na verdade, eu falo molecada, mas assim, as pessoas, geral, Não, né? perfeito. as pessoas elas geralmente tendem a terceirizar a culpa, né, e deixar de fazer aquilo que deveria fazer. Tem que fazer isso, beleza? Então vamos fazer. Acabou. Após essa vinheta maravilhosa, está no ar mais um Suncast, o podcast oficial da Sam Surgery. Pessoal, Que honra! estamos muito felizes com a gravação em especial desse episódio. Temos um convidado de honra. Estamos muito felizes em recebê-lo no nosso podcast. Inclusive para algumas coisas legais que a gente vai falar com relação ao que está por vir. E um evento especial que teremos hoje à noite. Mas antes, eu queria só pedir para você que está nos ouvindo ou nos assistindo, por favor, deixe seu like e encaminha para alguém, para algum dentista, ou estudante de odontologia ou profissional da área, porque esse episódio vai valer a pena ser assistido. Não deixe de deixar o seu like, por favor, e nos seguir nas plataformas digitais. Não é isso, Julinho? É isso aí, fala people! Rapaziada, tamo de volta. Tem bordão. O pessoal aqui no back perguntando se tu ia falar. Se eu ia falar ou people. não. Tem que falar, né? Galera, tamo de volta. Faz um tempinho até que eu tô sumido aqui, né? Nos últimos episódios. Mas é sempre um prazer, né, Alisson? Fazer o nosso Suncast. E hoje a gente, como o Alisson falou, a gente tem um convidado super especial, né? Uma grande referência dentro da ortodontia. E eu quero que ele se apresente. Kikuchi, fale um pouquinho de você, da sua formação, se apresente aí pra rapaziada. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, a Sun Surgery. Eu sou o Kikuchi, mas primeiro, meu nome é Anderson, mas só quem me chama de Anderson é minha mãe, quando tá com raiva. Eu tava agora, amigo, eu só conheço como Kikuchi. Como é que é teu nome? Anderson. Bom, o Kikuchi, eu sou natural de Alagoas, de Arapiraca, mas fui a Belém, a Castanhal, com 8 anos de idade. Meu pai foi para o Pará na época. Então, desde os 8 eu moro no Pará, então eu sou natural de Arapiraca, Alagoas, mas paraense de vida. Lá eu fiz a minha formação, eu fiz a graduação de odontologia lá, na Federal de lá. Depois eu fiz a especialização em ortodontia lá e o mestrado. Depois eu saí, fiz alguns cursos Brasil afora, mundo afora, e fiz a especialização de dor em Minas, na FAC7, e fiz doutorado na Unicamp, em Piracicaba. E em ortodontia, o doutorado? O doutorado é em estomatopatologia. A tá. pesquisa foi buscando para a parte da orto, mas foi em estomatopatologia. Esses cursos, atividades internacionais, foi em que país? Eu fui à Itália fazer um curso de lingual. Fui fazer um curso com uma referência mundial chamado Scuso, é um italiano que tem uma referência mundial na ortodontia lingual, e eu tinha feito uma residência de ortodontia lingual em São Paulo, e de lá a gente foi para a Itália fazer um curso com o Scuso sobre lingual. Foi isso. Legal. Se a gente pudesse começar assim, esse bate-papo, que de verdade é super leve, pelo básico, né? Eu pudesse perguntar, quem é o Kikuchi? Kikuchi. Cara, é assim, Kikuchi é um cara que tinha alguns sonhos quando era moleque e tal, e... É sobre isso. A pergunta é sobre isso. Tinha alguns sonhos quando moleque, e hoje ele está realizando isso. Com 44 anos hoje, tem muitas realizações durante essa vida profissional e pessoal, né? Mas no âmbito da profissão... Hoje a gente tem um projeto que é isso, que é um dos sonhos que faz da nossa vida, que faz a gente buscar diariamente isso. E hoje a gente tem um projeto social para pacientes com deformidades da face. Na minha cidade, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas por que em Castanhal? Por que não em Belém? Que teoricamente Belém é a capital, né? Simplesmente eu respondo com a mesma pergunta, né? Por que não em Castanhal? Né?
Então a gente teve recentemente uma reunião com uma empresa, uma multinacional fora do Brasil, e a pergunta dela também foi assim, mas por que não na capital? Por que em Castanhal? E aí eu respondi, por que não em Castanhal? Perfeito. Castanhal é onde eu moro, é onde a minha família tá, os meus filhos estudam, é onde eu conheço o cara do mercado, o cara da padaria, entendeu? Então tem que ser lá mesmo, e a gente desenvolveu o projeto lá. E a gente trabalha nesse projeto já há 16 anos, né? Vale ressaltar que esse projeto não começou lá, mas desde 2019 hoje ele tem uma sede própria lá em Castanhal. É um pai de 3 filhos, né? Trabalha muito, às vezes nessa vida corrida fica um pouco ausente com os filhos, mas é isso, que gosta esse cara que acorda cedo, que dorme tarde, que está sempre pronto para trabalhar e sempre para fazer um projeto novo, um desafio novo, e é isso, e a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre isso também. Perfeito. Talvez, começando por essa pergunta, né, Julinho? Dos convidados, a gente costuma ter interesse por conhecer um pouco da história de vida, antes da história profissional, né? Então, se puder, tu deu uma resumida, claro, mas se puder nos falar um pouco, assim, sobre a tua trajetória de vida até chegar à odontologia, né? Beleza. Conta aí pra gente um pouco. Claro. E depois fala o nome dos teus filhos. Sim, claro. O cara fica perguntando as coisas da família dos outros. Não faz parte da vida do cara, né? episódio que foi muito massa. O convidado foi contar como é que pediu a esposa em casamento. Eu não sabia, ele pulou de um avião. Sério? Como é o nome? Paraquedas E tal. Um negócio muito doido. Caracas, nunca imaginei. Mas me conta um pouco da tua trajetória. É assim, cara, com uns 6, 7 anos de idade, eu acordei um dia e falei assim, mãe, um dia eu vou ser dentista. Ela, meu filho, vai dormir. Sério? Pô, é desde moleque, verdade. Tem alguém dentista na família, não? Ninguém. Ninguém. É igual eu. Minha mãe é também. médico, mas o meu outro irmão não é da área da saúde, é empresário, mas dentista ninguém. E eu acordei e falei assim, vou ser dentista. Ela, meu filho, vai dormir. E aí, com 8 anos, eu fui pro Pará. Com 11, 12 anos, meus pais foram ao Japão, naquela época da década de 90, dos Decassecs, para trabalhar, e ficou eu e meu irmão mais velho. Interessante falar, o Kikuchi fala japonês, ele tem... Tem a ele origem. tem essa habilidade. Minha mãe é filha de japonês, eu sou sansei já, né? O que é um sansei? Sansei é o terceira Sansei, geração. desculpa. Que é Issei é a primeira geração, Nisei é a segunda e Sansei é a terceira. Como é que fala? A primeira? Issei. Issei, a segunda? Nisei é a segunda. Nisei. E Sansei é a terceira. Terceira geração. Então eu sou neto de japonês, digamos assim, puro, né? Ok. Puro sangue. Raça E pura. tua mãe é filha? Minha mãe é filha e eu sou neto. Perfeito. O meu pai é brasileiro. Perfeito. Bom, e aí mais ou menos com 12 anos, meus pais foram trabalhar no Japão e ficou eu e o mais velho. Eu de 12 e o mais velho de 16. No Brasil. Ficou no Brasil. Ficamos no Brasil. Com quem? Só nós dois. Falou? Hoje em dia era uma Tu tinha confusão quantos danada, anos? 12. Hoje em dia era... Mas Era naquele uma tempo... confusão rolava, danada né? hoje em dia. O irmão era o pai e irmão. Abandono de e capaz ajudando. e por aí, confusão. por aí. Porque foi o pai e a mãe, né? E o irmão mais novo. E aí ficou eu e o Robson no Pará. O Robson tinha quantos anos nessa época? 16. E aí depois de um ano eu fui pro Japão. E aí ele foi pra São Paulo pra ficar com a minha avó. E aí eu fui, passei 3 anos lá. Foi aí que eu aprendi japonês. Perfeito. Eu me lembro que com 2 anos Qual eu queria cidade? voltar. Eu morei lá em Sakaki, no interior de Nagano, que é a província, fica às 2 horas de Tóquio, mais ou menos. Perfeito. Caracas. Legal, né? Que experiência, hein? E aí, cara, com 2 anos eu queria voltar. E aí minha mãe falou assim, não, você vai terminar lá o Chugako, que é uma escola lá. Perfeito. Falei, beleza, então eu volto no final do ano que vem. Ela falou assim, beleza. Aí eu peguei um calendário, cara, mal do mundo. Cara. Botei atrás da porta, fazia que nem presidiário, sabe? Marcando assim, quantos dias. Ansioso pra voltar, Porra, né? Cara, eu queria voltar logo. Por quê? Porque eu queria voltar pra me formar. Nessa época já tinha ideia de fazer odontologia ainda. Desde os 6 anos. Não aquele mudou. sonho que tu Não acordou mudou. e falou, tu manteve Mano, sempre. vivo. Sempre. Pô. Não foi Legal. assim. Então rolou, foi fé mesmo. Porque fé é certeza e convicção. Uhum. Então é isso que rolou. Tu acreditava de verdade e tu tinha convicção disso. Aí eu voltei. Quando eu voltei, o meu irmão tinha acabado de passar em vestibular, na medicina, na Federal. Quando volta pro Pará, né? Por Pará. Qual cidade? Castanhal. Sempre Castanhal. Sempre Castanhal. Perfeito. E aí o meu irmão morava em Belém, que fazia faculdade, e eu morava sozinho em Castanhal. Com 15 anos. Caracas. E ele com 19, era. 2 meninos, pô. Claro. E aí tinha umas amigas que morou com a gente, a Dete, a Cida, enfim, morou com a gente lá e tal. E o meu irmão só vinha no final de semana. Então, basicamente, a gente ficou, eu e ele, no Brasil. Aí eu fiz o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano e passei no vestibular.
E aí comecei a faculdade de odonto. E aí começa a trajetória na odontologia. Profissional, então. Exatamente. Perfeito. No terceiro semestre, cara, eu consegui um emprego para dar aula no Ideal de Química. Aí o cara, eu falei assim, professor, eu vou usar quanto tempo aí? Ele falou assim, ó, você vai trabalhar um bom tempo. E eu via na graduação que os caras iam patinando, iam ficando, esses caras que davam aula em cursinho. E eu me lembro que naquela época o salário mínimo era R$460, faz um tempinho, né? Uhum. E eu ia ganhar 10 salários mínimos. Um moleque de 19 anos. Uma ia nota, ganhar, né, na época. Cara, 10 salários mínimos. Isso como professor, que De- já de- virado, de cursinho. virado, De cursinho, conseguiu. Eu tinha passado no vestibular e logo o seguinte. E aí, teve um cara, nessa época, que é o Helder, ele vai aparecer depois no projeto. Ele falou assim, cara, se fosse você, eu não faria isso, não. Porque você vai ganhar dinheiro, mas você vai patinar na sua formação. Eu falei assim, cara, você tem razão. E eu fui lá com o dono do colégio e falei assim, olha só, estou me entregando no meu lugar, porque você precisa preparar outra pessoa para dar aula de química. Isso era outubro, mais ou menos. Em dezembro, no outro ano já ia começar, e eu ia assumir essas turmas como professor efetivo da escola. Assim, cara, eu não consigo entender um moleque de 19 anos deixar 10 salários mínimos para trás. Eu falei assim, não, é que eu não estou deixando 10 salários. Eu estou continuando indo atrás do meu sonho. Aí ele falou assim, eu não tenho que discutir mais, vai-te embora. Vai crescer. E aí eu fiz a faculdade em Belém, e aí sempre estagiando, blá, 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 blá. E quando eu terminei a faculdade, eu não podia sair. Eu não tinha como sair para fazer uma especialização, uma residência. No Brasil tinha, não sei se ainda tem hoje, a residência com bolsa, por exemplo, em Bauru, no Centrinho, na Horto. E eu acabei fazendo em Belém. E aí, Mas peraí, antes de evoluir, como é que surgiu o amor pela ortodontia? Então, no último ano da faculdade, eu não queria fazer orto, não. Nem pensava. Eu pensava, como eu fiz estágio com o pessoal lá da parte da cirurgia, eu ia para alguma coisa de cirurgia, ou não sei se maior, menor, não sei, mas eu ia para alguma coisa disso daí. Só que é engraçado, tem uma história engraçada. Quando eu voltei do Japão, lá eu fiz a 7ª, 8ª e a 9ª, então aquele preparatório pro ensino médio, eu não fiz no Brasil. Cara, então a minha noção de física era zero, sabe? Ação e reação eu não conseguia entender absolutamente nada. Por que tem uma ação e uma reação e aquilo é a mesma intensidade de sentido oposto? Não entendia nada. E aí, no último ano da faculdade, aí o meu irmão, nessa época, assim, me ensinou, e ele não entendia. Eu falei assim, cara, deixa eu te falar um negócio. Pra gente acabar esse negócio. Se eu der um murro na tua cara, tu não pode me descontar um murro. Porque a tua cara deu uma carada na minha mão. Vê se tu entende isso, pelo amor de Deus, cara. E aí, no final da faculdade, a ação e reação, eu falei assim, cara, é isso que eu preciso estudar, é isso que eu preciso aprender, é isso que eu preciso fazer. Porque a ideia de você, e na época, quando você está na graduação, você não tem a mínima ideia, né? Se a gente fala para acadêmico, se acadêmico vai escutar isso também. A gente tem muitos cara, a gente não tem a mínima ideia quando você escolhe uma especialidade hoje do que ela é capaz de fazer na vida das pessoas. A gente pode até encaixar dentro do que tu tá falando. Existe uma pergunta de o que falar para um ouvinte que está na graduação. Talvez, como a gente está bem nesse momento da Eu acho que ele já deu até a primeira dica, que é se dedicar ao curso. Porque você abandonou um emprego que tinha um salário muito bom para se dedicar ao curso. Na época, fantástico, né? Eu vejo muito hoje o poder do foco. Eu vejo hoje a molecada desistindo muito antes de começar, cara. Perfeito. E aí tem uma entrevista do Bernardinho na internet, e ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, às vezes o sucesso está do lado do fracasso. Às vezes falta um passo a mais só. Você tentou, mais um pouquinho você chega e você vai e desiste. E essa geração nova hoje... Tipo, quase lá... Aí fala, não é pra mim, desisto, não consigo. E aí ele fala uma coisa que é verdade. Ele fala assim, ó, você tem que fazer até dar certo, porque fazer dar certo depende de você. Estudar 1 hora mais ou menos depende de quem, né? Sentar... deixar de ir para um show, para um jogo de futebol, para poder estudar para um concurso, depende de quem. Acordar 1 hora mais cedo para poder não chegar atrasado na aula, depende de quem. Então, na verdade, essa molecada não faz na verdade, eu falo molecada, mas assim, as pessoas, geral, as pessoas elas geralmente tendem a terceirizar a culpa, né, e deixar de fazer aquilo que deveria fazer. Tem que fazer isso, beleza? Então vamos fazer. Acabou, tem que acordar cedo. Tem que vir viajar de Castanhal, acordar de madrugada e vir fazer um podcast aqui em São Luís. Tem que vir, então vamos embora, vamos fazer. Massa. Então eu sinto muito isso hoje. Inclusive, como eu vejo alunos, a gente tem que ser um pouco mais coach com os caras, entendeu? Né? Meu filho, por exemplo, a gente tem que elogiar o obrigatório. Não, peraí, meu filho, você tem que estudar. E não assim, parabéns porque você está estudando. Mas é obrigação sua estudar. Você precisa estudar. E eu não posso fazer isso por você, é você que tem que fazer, né? Bom,
E aí eu escolhi a ortodontia, fiz a ortodontia lá na Federal, lá em Belém mesmo. Não podia sair e tal. E mais uma coisa para o pessoal que escuta. Quando eu comecei a minha especialização, eu não tinha como pagar. O meu irmão, já médico, começa, eu vou pagar. E aí daqui a pouco você... E aí o curso foram 36 meses. No 10º módulo, eu arrumei um emprego na prefeitura. E aí o que eu ganhava na prefeitura, eu pagava o curso. E assim foi, eu terminei de pagar a minha especialização. Na luta, né? Sempre, sempre. E a família unida se ajudando, ombreando. Isso é legal de falar, porque acontece com muita gente hoje, né? A gente vê com os alunos, né? Sim, às vezes que eu vou fazer? O tio ajuda, né? Então, e às vezes também a pessoa olha pra coisa achando que não pode. Eu não posso, não tenho condição. Tem muita gente que trabalha à noite e estuda de dia e vice-versa. Sim, né? Então, assim, sim. quem quer faz, né? Acontecer. Sim, né? Perfeito. Sim. Perfeito. Aí terminei a especialização de orto e aí sabia que eu nunca podia parar. E aí em 2007 eu terminei a especialização de orto. Em termos cronológicos, eu comecei o mestrado depois. Em 2014 eu comecei a especialização de dor. E em 2018 eu comecei o doutorado. Já que você falou de dor, né? Você manja muito, você sabe muito sobre DTM, dor orofacial, né? Inclusive o Kikuchi, o Saulo já conhecia o Kikuchi, né? Eu conheci depois, né? E agora a gente estreitou o nosso relacionamento, né? Os laços, isso é bacana. Legal. Como surgiu a DTM, a dor orofacial? Então, o meu TCC foi em dor. Na graduação? Na graduação. O meu TCC foi em dor. Tem alguma influência do teu irmão? Não. Meu irmão é radiologista. Não que não seja uma área médica, mas assim... Não é uma anestesista. Não trabalha com dor especificamente, né? Perfeito. Então foi na época da graduação que eu fiz o meu TCC em dor. Eu fiquei aqui, será que começou a passar muito paciente, além do trabalho ortodôntico e tal, que tu percebia pessoas que tinham dores e necessitavam de um tratamento... Cara, eu vou te falar de qualidade. Eu vou te falar o que de quem entende, porque eu na odonto eu vejo muita loucura. Sim. Pessoa... Nossa. É até complicado falar isso. Eu vejo muita. O paciente fala umas coisas assim que... Será que o paciente tá mentindo? Não é possível. Mas existem muitas loucuras. E às vezes é isso que impulsiona ainda a gente buscar ainda mais o conhecimento, lógico. Mas dentro desse ponto... Na verdade foi assim. Como foi pra ti? Na verdade é engraçado. Eu sempre tinha isso lá quietinho para o estudador. Eu jamais imaginei, é isso que eu volto a falar para os acadêmicos, no caso, quando você... eu conheço a sigla DTM. Ok. O que é a especialidade é outra coisa completamente diferente. É um mundo inteiro. É um mundo inacabável. É um tesão para mim, é um tesão estudador. Eu digo que eu tenho uma paixão e um amor na minha profissão, né? O meu amor, que é a ortodontia. Mas a minha paixão é a dor. E ela, nesse caso, no Gitano, eu tenho o amor e a paixão ao mesmo tempo, entendeu? Nossa. É assim que eu classifico na minha vida. Perfeito. Então, quando eu pensei em dor, falei assim, cara, não é possível que, na minha época, a minha formação, eu terminei a minha graduação em 2003. Então, a formação era oclusionista, né? Então, eu não conseguia entender como uma placa, ou somente uma placa, resolveria tudo aquilo. E aí eu fui atrás. E aí meu professor falou uma coisa que foi interessante. Ele falou assim, cara, dos seus pacientes hoje, de 60% a 70% do que você já tem dor. Ou algum problema a ser resolvido. E o que está faltando então? O diagnóstico. Você precisa melhorar o seu olho para você diagnosticar melhor. Quando você não precisa correr atrás de paciente, vou montar um serviço de dor agora, e a partir de agora as pessoas vão vir, não, elas já existiam. Só que eu não tinha esse foco no meu consultório, não tinha esse olho. Aí você aumenta a anamnese, você melhora o exame físico e você oferece mais ao seu paciente. Não falta paciente no mercado. Mais um recado. Não falta paciente no mercado. Falta diagnóstico. Falta tratamento. Porque se você diagnosticar correto, você consegue tratar de forma correta. Exato. E tem gente que tem essa falácia de falta paciente. Não. Quanto falou em loucura, eu pensei, na verdade, não foi nem tanto dos relatos dos pacientes, mas assim, de falta de profissional capacitado para justamente realizar esse diagnóstico, entendeu? Perfeito. E quando eu comecei agora a estudar DTM, que eu consegui correlacionar muita coisa e perceber que
para cirurgia, uma parcela muito pequena. Sim. Eu escutei uma coisa muito legal hoje no almoço. Alguém perguntou pro Saulo, e aí, como é que tá as cirurgias? Ele falou assim, cara, eu diminuí bastante. Eu achei aquela frase do Saulo sensacional. Eu falei, olha, legal. Perfeito. Está É isso tratando aí. melhor, talvez, sobre até os isso. pacientes. É. Porque a cirurgia é uma modalidade de tratamento, não é a única. Não é. Né? Não é. Assim como a clínica. Não, e outra coisa, assim como a placa. Parece que todo ser humano que chega comigo fala que foi na Maria, na hora que deitou, ela disse, olha, tem que usar a placa, é 2.000. É. Aí a pessoa disse, eu entrei numa loja ou num consultório de saúde. Exato. Porque eu tava, mal sentei, já me falaram de até Exato. valores. Exato. Aí eu falo, cara, olha aqui pra mim. Primeiro lugar, diagnóstico. Segundo, planejamento com muita calma. Depois, execução do planejamento. Numa parte da execução do planejamento tem uma coisa chamada preço. Mas o valor tá em todo o resto. Toda a história. E aí a gente para de só olhar para um procedimento específico. Inclusive a cirurgia, né? Mas o diagnóstico é tudo. Sim. Eu amei essa tua frase. Alisson tinha perguntado o nome dos teus filhos. Ah, né? Lara, Yuri e Heitor. Tem mais um. Tem mais um, Instituto Kikuchi, que a gente vai falar também. Até eu assustei aqui, ó. Até eu assustei. Apareceu outro. Como assim? E a Lorena, quando olhar aí... Ia ter confusão em casa. Quantos anos? A Lara tem 14, o Yuri tem 12 e o Heitor tem 10. 14, 12. Ah, É. que bonitinho. É uma escadinha. E a Lorena, sua esposa? Minha esposa é a Lorena. Quantos anos de casada? São 2007, são 16 anos de casado. Uma Tem a história, mesma né? quantidade de ano que eu inaugurei o projeto do Instituto. Pronto. Ah, 16 anos. Eu casei 2 vezes, né? Com o projeto e com ela. Conta Bacana. um pouquinho como é que foi idealizado, dor de Beleza. cabeça, confusão. O projeto que você falou da carreira qualquer profissional, parte que tu não tenha fechado queira ainda comentar sobre Não, outros, sim. outros pontos, pode ficar à vontade. Tá? o projeto, ele casa junto, né, nessa história profissional. Em 2007, eu viro pro Helder e falo assim, Helder, eu fiz a especialização de ortodontia e os caras disseram assim pra mim, o paciente é um paciente cirúrgico, mas ele não vai operar. Então vamos ver o que dá pra fazer. Cara, é assim em muitos locais, cara. É verdade isso, né, Júlio? Muitos locais. Eu falo assim, Concordo ué, muito. mas peraí, se você chega no médico, o médico fala assim, você precisa fazer uma cirurgia, ainda que não seja uma cirurgia de urgência, uma cirurgia eletiva, o paciente não questiona, ele vai lá, faz os exames, papapá, e opera, né? E na odontologia tem isso, não, mas eu consigo fazer. E aí o tema hoje, que eu vou falar hoje à noite também, é assim, a cirurgia ortognática, ela é um desafio profissional ou ela é uma necessidade social? O paciente precisa do problema a ser resolvido. Não é uma questão de se eu consigo ou se eu não consigo, mas as pessoas veem dessa forma, não, mas eu consigo... Você acha que tem uma briguinha de ego aí, uma coisinha... Eu acho que não, eu não gosto, eu acho que não é nesse campo. Eu acho que até existe. Mas não necessariamente é nesse campo. Eu gostei quando tu falou assim, se pensa na parte médica, eu tô com um problema aqui. O médico falou, eu tenho lipoma. Precisa de uma cirurgia tal. Para tenho remover uma- o lipoma. O cara já chega em casa falando, meu médico e tal. Aí, digamos que, por exemplo, o problema é de outras... A família já se reúne, já junta, já vende um cavalo, tô brincando assim, né? Sei lá. Mas já põe pra Mas resolver. a família já... Não, o doutor, o médico lá... Existe muito isso na área médica. Na odontologia, na orto, na buco, o que acontece é o seguinte, Vai falar de ortognática. não é nem o ego, é assim, não, eu consigo resolver. É a questão do desafio. Acho que o desafio fala mais alto, entendeu? Tá vendo? Eu consegui fazer. Só que na minha visão, lá naquela época, encaixar a oclusão, do jeito que for, tá? Que é o que acontece nos casos compensatórios, conseguir isso é uma coisa. Se era o melhor, é outra coisa. Então, para mim, eu queria dar ao paciente a opinião dele e decidir se ele queria ou não. Porque nessa época o profissional decide, né? O seu caso é cirúrgico, mas eu vou compensar. Tá, entendi. Quando a gente coloca nesse tipo de seara, é como se o paciente fala assim, então eu posso escolher É tipo isso. se eu quero fazer ou não. Então, na cabeça dele já. Então, não necessariamente eu preciso Doutor, mesmo. tem uma forma de não operar? Tem. Só que assim, eu vou tentar fazer o que eu consigo, tá? Então, é mesmo que você tira e você diz assim, eu só consigo chegar até aqui. E aquilo me incomodava. E aí, em 2007, um pouquinho antes no tempo, eu fui visitar um menino em Araraquara, o Ricardo, o Nicolau. E aí ele me apresentou o CD-Face. E falou rapidamente CD-Face. E aí eu tava de carro com ele lá, falei assim, cara, nós vamos ter uma parada dessa lá em Castanhal um dia. Ei, coxa, cara. Escuta o que eu tô te falando, nós vamos ter uma parada dessa. E aí em 2007 eu comecei um projeto com o Helder. Helder,
A gente precisava operar esses pacientes, cara. Essa história de dar... Vamos ver o que dá pra fazer. O que é o CD-Face? Desculpa. CD-Face é um centro... de deformidade facial lá em Araraquara. Lá em Araraquara. E eu falei assim, a gente tem que descer Perfeito. lá. Tem que descer lá. E aí, cara... Vamos começar com 10, Helder. Mas, Helder, a cirurgia é cara. Faz a orto. Banca a orto. Que eu vou resolver a cirurgia. O Helder já estava em processo, só que ninguém sabia, num processo de fazer uma residência de bucomaxilo do Barros Brito, que tem até hoje. E aí eu comecei com 10, cara. Eu vou começar com 10. Eu preciso aprender isso aqui. Hoje tem 909 artigos publicados no PubMed sobre ortognática. Não tem nenhum artigo que diz assim, ó, faz assim. Sobre preparo, né? Sobre preparo, parte ortodôntica. A grande maioria é para parte cirúrgica. Como gira o plano, como não sei o quê, como planeja aqui, como corta não sei o quê. Tudo é papai da cirurgia. Até hoje não tem. E aí, cara, em um ano, rapidinho, tinha 100 pacientes. E por que 100 pacientes? Quando tu falou 10, eram 10 pacientes 10 que tu queria pacientes. triar para começar um trabalho em cima disso. Só que as pessoas souberam disso. E aí o queixudinho chegava lá e falava assim, doutor, eu sei que aqui tem um projeto. Como é que eu dizia não para ele? Sonho da vida. Aí a gente lida começa. com mudar face, transformar vidas. Exato. E o sonho da vida da pessoa. Bom, Meu e Deus. aí esse projeto começa, desenvolve no Barros Barreto, a residência sai, os meninos voltam, começa a tocar as cirurgias. Hoje já tem mais de 600 pacientes operados. Que bonito, cara. Hoje tem 630 pacientes em tratamento no Instituto e tem 300 para entrar. Meu Deus. Hoje a gente tem alguns percalços, né, algumas dificuldades, mas também algumas vitórias. Qual a dificuldade hoje? Nesse caso, com esses números, onde fica o Instituto? Castanhal. Castanhal. Onde o Julinho vai lá, É. estudar lá. Incrível. Fica lá. É porque é igual quando fala não tem a história que a gente fala da viagem? Sim. O cara fala que viajou. Como é que foi? Foi bom. Eu não sei explicar, porque foi eu que fui, né? É igual pra ti falar do Instituto, que tu vai lá, conhece, e eu tô olhando como um ouvinte, que Sim. realmente não conheço. Então minha cabeça, caraca. Não é uma escola. Não tem assim curso de endodentística, prótese, harmonização. Não. Só tem ortodontia e dor. Quantas Despejo? turmas de ortodontia rolando? Que puxa. E de Tem 8 rolando. 8. É 8 rolando. 8 turmas mesmo tempo? rodando Nichado. ao mesmo tempo. lá no Já Instituto. tem 4 turmas fechadas, formadas. Hoje tem 8 rolando. E em janeiro é a 14ª e só restam 2 vagas. Perfeito. É. E não é na capital, E tá? aonde é? Castanhal. Tá. Fica a Eu já 70 sei que é, agora eu tô fica provocando mesmo. a né? 70 quilômetros Porque de Belém. isso fala da visão Da que ele teve, mentalidade. foco. Isso. Vai ser aqui, por que não aqui? Todos os meus Mas amigos. será que a pessoa vai vir aqui? Por que não? E foi. Todos os meus amigos falaram assim, cara, faz em Belém. Minha mulher, o Ricardo, o Helder, o Ronaldo, que é o meu amigo lá de São Paulo, que fez a coisa acontecer junto à faculdade para poder certificar junto ao MEC. Fantástico. Vai ser em Castanhal. E tá lá hoje. Tem 1.500 metros quadrados de área construída. Tem um auditório para 60 lugares. Tem 6 salas de aula. Tem raio-x, lanchonete, sala de convivência e uma clínica para 10 lugares. 10 equipes. E uma fundação para mais 3 andares. Então, Perfeito. onde a gente vai chegar, eu não sei não. Mas tá indo aí. Deus abençoe. E esse O projeto paciente chega lá, então, faz os exames já. faz. Engraçado, Instala eu tudo. comprei o aparelho de raio-x, eu falei assim, vou comprar o aparelho de raio-x. Vou mandar os pacientes, em vez de pagar fora, paga aqui. E aí, se paga o aparelho, né? E o paciente... Naturalmente. Né? Eu faço o preço mais barato. Sim. Aí no bicho, é assim, Deus é assim mesmo. Aí no primeiro dia, no dia que o raio-x inaugurou, a primeira paciente do instituto eu atendo. Aí você precisa fazer uma documentação ortodôntica, você vai começar o tratamento. E quanto custa a documentação ortodôntica aqui? Eu falei, olha, vai ser R$90. Aí fora é 150, 200, aí vai ser R$90. Aí ela falou assim, doutor, perfeito. Mas eu vou voltar daqui a 4 meses. Aí eu olhei assim, Por quê? por que 4 meses? Porque nesse primeiro mês eu vou juntar R$30. Ai, já cortou teu coração. No segundo mês, mais 30. No terceiro mês, mais 30. Eu venho aqui, faço e aí a gente começa o tratamento. Aí eu olhei, vai lá fazer o exame. Nesse dia foram feitos 70 documentação, exame, sei lá, tudo de graça. Eu falei, ó, não dá. Para os queixudinhos não dá. Legal, né? Pro meus queixudinhos Que não dá. lugar de fazer o bem. É. E hoje a gente tem lá essa galera. O nosso Caraca, percalço que lugar era... generoso, né? Fazer o bem pra quem precisa. O nosso percalço Glória a Deus, cara. tem algumas coisas que são, por exemplo, o hospital universitário, dificuldade de bloco cirúrgico, Sim. o OPME e Sim. tal. E aí, nessa caminhada, ou com esses números, não tem como as pessoas não
eu não digo nem se impressionar, mas não entenderem que isso faz o bem. Então, por exemplo, a causa, né? Então, Faz o bem de verdade. hoje a Ortometric é nossa parceira e doa todo o material ortodôntico para o projeto. Sério? Que bonito. O hospital É porque se tornou algo muito grande, né? Gigante. O Hospital Magalhães, que é um hospital particular da minha cidade, vai fazer todas as cirurgias de graça agora, na minha cidade. Nós vamos lá operar também, ajudar. É, isso ajudar aí. a North Surgery. A Sun Surgery está convidada já, já tá intimada a fazer essas O cirurgias Júlio lá conversou também. com a gente, prontamente a gente aceitou É um e projeto bacana, fazer o bem a com causa é vocês. boa. Vai ser muito especial. E é rapidinho aqui, ó, bem pertinho, É muito especial. né? Isso é questão de generosidade. A Provérbios fala que a generosidade atrai a bênção do Senhor, né? É. Então, muito bonito. Fiquei bem feliz, assim, de entender, saber. Então não Legal. tem como separar assim, a parte profissional. Aí eu tenho um consultório na minha cidade, consultório em Belém com o Ricardo. Mas não tem como separar, porque todo o nosso foco, os nossos cursos, eu criei as especializações para poder bancar o projeto. Então tudo isso não tem como dissociar mais. E nisso você Acaba que vai. se torna tipo um organismo, né? Uma coisa funciona, ajuda a manter a outra. E né? nesse caminho, Algo vivo mesmo. voltando à história dos artigos, eu precisei desenvolver um método matemático para poder planejar os casos. E hoje eu tenho isso, ano que vem sai. Sai em livro. Essa era uma das minhas perguntas. Se tu falasse um pouquinho, ainda no nosso tempo, né, da ortodontia para a cirurgia ortognática. Uhum. De maneira geral, da forma que tu quisesse, um pouquinho para os nossos ouvintes, assim, o que tu tem visto, entendido. Cara, eu vou te falar o que era mais engraçado. Eu não sei se dá pra gente dar o zoom, mas o que tu acha também, tipo, e hoje em dia já tem o Invisalign, o pessoal já quer preparar com o Invisalign, sim ou não. Vamos sei lá. lá. Mas eu acho que eu fui muito fundo, fica à vontade. Não, a coisa mais importante para tu poder fazer um negócio assim é a pressão, cara. É por isso que eu digo assim, a pressão, ela tem que fazer parte da tua vida. E, claro, você usar isso de maneira positiva. Né? Quem consegue, né, uma pressão positiva, não uma pressão que te adoeça. Né? Então eu chegava no Barros Barreto, tinha 100 pacientes me esperando e eu falava assim, meu Deus, o que eu faço? Para onde eu vou, né? Caraca. Qualquer livro que tu pensar de cirurgia eu tenho. Qualquer artigo que tu pensar de cirurgia ortognática eu já li. Entendeu? Porque eu precisava chamar. Ir lá e tudo mais, e estudando. E teve um dia que eu falei, olha, eu acho que isso aqui tem uma solução. Aí eu peguei, apliquei para 100 casos assim e bateu. Eu falei assim, olha, tem fundamento. Vamos escrever isso aqui e vamos começar. E todos os meus casos hoje é baseado nesse cálculo matemático. Eu consigo planejar qualquer caso nos 3 planos, sagital, vertical e transverso. O que eu preciso fazer ortodonticamente para te entregar o melhor possível para que tu opere. Perfeito. Por exemplo, eu tenho um amigo do Ricardo que fala assim, 90%... Ouvir isso dá até um negócio no coração. Dá uma né? paz. Ô, Jesus. Tem um amigo do Ricardo que fala assim, cara, 90% dos meus casos eu segmento a maxila. Aí o Ricardo diz, 90% dos meus casos eu não segmento a maxila. É muito menos, é quase... Ele segmenta. Os casos mesmo que tem mesmo Que tem que segmentar. deficiência transversa. E né? é simples, Não tem como. porque o amigo dele tem que montar o quebra-cabeça. Entendeu? Então ele tem que segmentar para montar o quebra-cabeça. Perfeito. Pô, se a gente for pensar em cirurgia nisso, É. dificulta muito. Eu tive que primeiro estudar cirurgia. Então eu tive que saber qual era o tipo de incisões que vocês faziam, quais eram os movimentos de base óssea. Então eu fui estudar isso. Só que eu não fazia uma residência de buco, né? Eu fui estudar isso. Falei assim, eu preciso aprender uma forma de tentar resolver isso daqui. Perfeito. E aí esse método hoje, por que a gente consegue atender tantos pacientes? Porque a gente Como tem tu uma falou, forma... cheguei no hospital lá, tinha como é que era? Vocês esperando. Cara, eu consigo hoje planejar, eu consigo diagnosticar, planejar e o mais legal, ele é reproduzível e executável. Hoje, por exemplo, as clínicas do Instituto, as minhas idas às clínicas, elas são pontuais, porque eu tenho um grupo de professores, tenho 16 professores lá, que só fazem parte da clínica e eles calibrado, né? tocam do mesmo jeitinho, então Perfeito. não depende de mim. Entendeu? Você vai falar um pouco disso hoje à noite? Vou falar um pouco sobre isso. Só que eu tenho só 50 minutos hoje à noite. Mas eu vou falar Não, sobre isso. não, claro. Não Porque ensinar, mas falar que existe. Sobre isso. Perfeito. E vou te falar por que eu resolvi falar. Por que eu resolvi falar sobre isso? Porque, assim, em 2007 começou o projeto. Em 2014, mais ou menos, eu tinha esse método. Então, demorou um tempinho. 7 anos, né? Mais. E aí, em 2021, o professor falou para mim assim, por que você não fala isso pro mundo?
Por que não publica logo o artigo? Vai ser ano que vem o artigo, já está no prelo já. Legal. Por que você não publica isso? Por que você não faz isso? Aí eu disse assim, eu vou falar uma frase que é bem forte, assim, ó, porque eu não estou preocupado com o palco. Estou preocupado com o mocho. Perfeito. Se o meu paciente fala assim, doutor, hoje eu consegui morder uma maçã. Doutor, arrumei uma namoradinha. Porque a gente sabe que a gente não muda só dentes e a gente muda vidas, né? Nossa, a gente sabe cada... Consegui, sei lá, qualquer coisa. Então, é isso que... Hoje eu durmo. Que já é suficiente pra mim. Aí eu respiro melhor. E aí um professor falou assim pra mim, cara, muito bonito o que você tá falando. E eu concordo com você. Mas você já parou pra pensar que você só tem 2 mãos? Então vamos lá. Um paciente que tem essa necessidade de mudança de qualidade de vida da China, do interior do Maranhão. Se você preparar profissionais, esse paciente vai ser atendido de alguma forma. Uma hora ele vai ser atendido. Então não é obrigação de você preparar os profissionais para que os profissionais possam agraciar essas pessoas. Aí ele me quebrou. Porque a nossa filosofia lá, da North Surgery, a minha, do Helder, do Barros Barreto, é essa, de ajudar quem não pode. Aí eu falei assim, tá na hora. Fui ao Peru semana passada palestrar, tô aqui. Em maio vou a Goiânia, já fui a João Pessoa, vou a São Paulo, Rio. E tô até fazendo aula de espanhol, cara. O pessoal que me conhece sabe que eu tô treinando espanhol. Tava no Peru, né? Porque vai precisar espalhar isso. Perfeito. Porque lá no Chile, lá no Peru, cara, teve uma moça lá que é brasileira, que mora no Chile. Ela quer fazer de alguma forma um preparo lá, quer levar o curso para lá, eu preparo lá, que legal. eu ensino lá, o pessoal prepara lá. E o governo chileno, de alguma forma, eu não sei como é que ela vai fazer lá, ela vai mandar esse paciente para cá, desde que a gente tenha, porque aí está na boca de sair, a gente está quase com uma parceria com uma empresa de OPME, e se sair mesmo, por que eu digo só se sair mesmo? Porque eu preciso ver a placa lá no instituto. Quando eu vi as placas lá, eu falei assim, opa, agora saiu. Enquanto eu não estiver lá, mas assim, 98% está certo. Isso saindo, eu acho que o projeto pode pegar fundos, pegar áreas, inclusive internacionais, para ajudar esse povo. Que massa, que legal. Vamos torcer. Essa é a ideia. É sobre realmente fazer o bem, né? E quando tu ensina, mesmo que não seja um paciente, claro que o foco e vai acontecer, mas mesmo que tu ensine ortodontistas, outros profissionais, ou muitas pessoas eu creio que vão lá cursar ortodontista, essas pessoas vão atender muitas pessoas que tu nem vai saber, sim, né? Exatamente. E vai fazer o bem, essa é a e ideia. entregar bons pacientes para cirurgiões, essa é a ideia. operar esse paciente. E aí, de fato, o paciente vai receber o que ele precisa, não o que o profissional tá achando que é o que ele quer, né? Perfeito, essa é a ideia. Que legal, papo bom, tempo Cara, rápido, muito massa mesmo. Parabéns, viu, Kikuchi, pelo projeto. Você sabe que eu sou um grande admirador seu, né? E a gente já tá indo pro finalzinho, né? Caminhando já para encerrar esse episódio. Que divulgue, passe, compartilha. Não deixe de curtir e comentar no nosso canal. Perfeito. E Kikuchi, manda um recado aí. A gente tem muitos ouvintes, telespectadores, para quem vê pelo YouTube, né? Manda um recado aí para quem é da graduação, para quem já se formou, mas ainda não escolheu a especialidade, e para quem é especialista, né? Talvez até para quem é especialista na tua área também. A gente tem alguns ortodontistas que acompanham, né? Então, cara, eu acho assim, uma espécie de conselho, assim, se eu tivesse com eles. Eu acho assim, seja ortodontista, seja cirurgião, seja acadêmico, seja o moleque que está querendo passar no vestibular para odontologia, seja qual área for. Eu acho que o conselho ele é único para todo mundo, porque não é um conselho de profissão, é um conselho de vida, entendeu? Então, deposite tudo que você pode naquilo que você vai escolher. E outra, use o seu tempo que Deus te deu para contribuir para o mundo. Perfeito. Então, se você é um cirurgião, que Deus te deu o dom de poder operar os pacientes, opere os pacientes. Se você é ortodontista, faça e entregue para ele o melhor possível. Se você é um paciente, procure um bom profissional, procure porque isso vai chegar até você. Se você é um acadêmico, faça a sua parte agora. Não faça uma formação fast food, não. Tudo pronto, tudo no chat GPT. Não. Sente o rabinho na cadeira, vai estudar, porque isso ninguém pode fazer por você. Eu falei para meu filho esse dia, meu filho, estudar por você eu não posso. Comer por você eu não posso. Beijar sua namoradinha eu não posso. Tem coisas que você tem que fazer por você.
E é isso que os acadêmicos têm que fazer, é isso que os profissionais é isso que o mundo tem que fazer. Você tem que acordar e falar assim, o que eu vou ajudar o mundo hoje? E quando terminar o dia o que foi que eu fiz para o mundo hoje? Eu acho que é isso, no geral, para todas as áreas, eu acho que é isso. É o técnico aqui, é você na sua cirurgia, é eu na orto, é o cara que está fazendo uma pirueta no semáforo. Se ele estiver fazendo o melhor dele, de alguma forma ou de outra ele está contribuindo para o mundo, e é isso que importa. Perfeito. Acho que é por aí. É sobre plantar e colher, né? Exato. Perfeito. Nas redes sociais, onde é que a gente pode te encontrar? Divulga tudo que puder aí, os arrobas. Endereço do instituto aí. Esse mundo digital, né, cara, é uma coisa, eu acho que é uma coisa sensacional, né? Eu tive uma reunião com a belga, né, online, ela lá na Bélgica, com a CEO da empresa, enfim, pela internet, eu acho que é uma coisa assim fantástica. Mas, é uma loucura essa tecnologia. Mas eu te confesso que eu ainda sou meio travoso ainda. Mas eu tenho a conta minha pessoal, digamos assim, do profissional. Mas, cara, ela só está registrada lá. Não tem nada, absolutamente nada. Então, tenho e não tenho. Está só reservada. Mas as coisas do Instituto é no Instagram do instituto.kikuchi. Só tem um detalhe. Eu até segui lá. É @instituto.kikuchi. Só tem um detalhe. Que é com CHI, né? Com CHI. É porque em japonês é Kikuchi. Entendeu? Mas assim, eu poderia dizer assim, tem muita coisa legal lá. Mas não tem... O Júlio sabe lá na dor. Por exemplo, se o Júlio fosse hoje escolher um curso de dor lá, pelo que é postado de dor no Instituto, ele não faria lá. Eu não iria. Porque, assim, 99% do que a gente faz lá não tá no Instagram. Perfeito. Eu não tô falando que está certo. Eu tô falando que acontece. Sim. Tá falando fato. Mas hoje em dia não é o correto. Mas, assim, o que você pode ver, alguma coisa, uns highlights, né, do Instituto no Instagram, no instituto.kikuchi. Eu já tenho um canal, como é que se fala? Reservado, né, o nome do canal. O domínio, né? O domínio, o site. Cara, só não tá funcionando ainda. Talvez isso seja quando outras coisas concretizar, um próximo passo pela importância, né? Sim. De uma equipe te ajudar e pegar tudo isso que eu vi que é incrível e soltar para o mundo. Exato. Porque a ferramenta é essa, né? Exatamente. Incrível. Ferramenta nós temos. Perfeito. Temos que tentar fazer. Uou. É isso aí. Júlio, teu arroba? Meu arroba mudou, viu, galera? Rapaz, o arroba dele era complicação. Cara. Ele vinha falar, ficava com vergonha. @Dr. Róvila vira Júlio.2dl. Júlio César Oliveira. Acabou. Como é? @Dr. Júlio César Oliveira. Parabéns. Obrigado. Ficou bacana. Consegui mudar. Simples. Legal. Vocês sabem, me encontram @DRALISON, Alisson Souza com S. Mais uma vez, professor, muito obrigado pela honra da tua presença. É uma pena, assim, que passa tão rápido o tempo. Mas foi incrível. Mas muito foi muito especial. Muito obrigado. A galera vai curtir bastante. Que a gente possa ter a oportunidade de conversar mais vezes. E vamos aproveitar ainda o dia. Tem muita coisa boa para vir, né? Cara, eu que agradeço. Que Deus nos abençoe, né? Eu que agradeço o convite, eu poder estar falando em nome do projeto. Eu sempre costumo dizer que a gente fala em nome do projeto e quando fala do projeto, indiretamente já fala de mim. Né? Então, assim, o projeto tem muito do que eu penso, do que eu faço e do que eu acredito. Então, falar sobre o projeto é muito fácil, né? E uma vez acontecendo, né? Então, assim, o projeto ele não vai acontecer, ele já está acontecendo. Então, é muito fácil falar de história, porque já são fatos, e de projetos, sonhos ainda que virão acontecer. Então, quem sabe numa próxima eu já falo que já tem uma coisinha a mais, porque sempre tem um próximo passo. Legal. E esse talvez seja o último conselho que nós vamos deixar para a molecada Isso. aí. Conselho final. Sempre tem um próximo passo. Perfeito. Não se esgote com a endorfina do resultado que você planejou. Sempre planeje o próximo passo. Maravilha. Os vencedores, eles sempre têm um próximo passo a realizar, porque aí ele não para. Perfeito. Isso aí. Perfeito. Tá bom? Prazer imenso. Valeu, galera. Obrigado. Valeu. Valeu, gente. Fiquem atentos às nossas redes sociais. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau.